que também está cultuando o Senhor aí da sua casa. Que nessa noite você possa entregar ao Senhor a sua adoração. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, em Tua casa. E nós queremos, Jesus, iniciar esse culto, primeiramente Te agradecendo, Pai. Obrigada, Jesus, por quem Tu és em nossas vidas, Pai. Obrigada, Jesus, por ser esse Pai de amor, esse Pai que cuida. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós, em nossas vidas, por tudo que o Senhor faz em nossas famílias, Pai. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por nos sustentar. Obrigada por nos ajudar a chegar até aqui hoje, Pai. Jesus, obrigado por mais essa semana que nós vivemos, Jesus, que o Senhor proporcionou para nós, Pai. Jesus, nessa noite nós estamos aqui reunidos, Pai, para Te adorar, Jesus, para exaltar o Teu nome, para Te glorificar, Jesus. Para Te glorificar, porque o Senhor é o único que é digno de receber todo louvor, toda adoração, Jesus. E nós queremos Te entregar nessa noite o nosso melhor, Pai. Que possa sair, Jesus, do nosso coração uma adoração sincera a Ti, Pai. Uma adoração verdadeira ao Senhor, Pai. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de chegar até a Tua casa e de poder, Jesus, Te louvar juntos aqui, Jesus, como igreja, Pai. Como um povo do Senhor, Jesus, e nessa noite, Pai, nós nos rendemos aos Teus pés. Pai, nós queremos que o único centro aqui seja o Senhor, que o único exaltado aqui seja o Senhor, que o único adorado aqui seja o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós Te damos toda a liberdade para vir visitar cada vida, para visitar os nossos corações, Jesus. Vai fluir aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus.
protetor. Tu és o nosso abrigo, Jesus. Tu és tudo que nós precisamos, Deus. O nosso Deus poderoso, o nosso conselheiro. Tu és tudo, Pai, em nossas vidas, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, por isso nós clamamos por Ti, Jesus. Por isso nós buscamos por Ti, Pai. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos e nós queremos Te louvar, Pai. Nós queremos Te entregar, Jesus, tudo que nós temos, Jesus. Recebe nessa noite a nossa adoração, Pai. Recebe o nosso louvor, Jesus. Incomparável, Deus. Tu és incomparável, Jesus. Você pode dizer palavras de amor para Ele. Você pode dizer o quanto Ele é importante em sua vida. Ah, Pai, nós Te amamos, Jesus, e nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos, Jesus, por tudo que o Senhor fez e faz por nós, Pai. Tudo em nossas vidas, Deus. Não há palavras para descrever, Pai, o que o Senhor é em nossas vidas. Obrigada, Pai. Lá em João, no capítulo 3, João Batista vai dizer: é necessário que Ele cresça e eu diminua. É necessário que Ele apareça e eu diminua, e eu desapareça. E que esse possa ser o desejo do nosso coração todos os dias. Que eu diminua cada vez mais, e que Ele cresça, e que Ele apareça em minha vida. Muitas vezes a gente está cheio, mas a gente está cheio das nossas vontades, do nosso querer. A gente está cheio dos nossos desejos, mas que nós possamos nos esvaziar do nosso eu, dos nossos desejos, das nossas vontades, para que o Senhor possa nos encher de mais dEle, para que o Senhor possa crescer sobre as nossas vidas, para que o Senhor possa aparecer em nossas vidas, e onde nós pisarmos, que as pessoas possam ver Jesus em nós. Coloque a mão no seu coração e que você possa cantar essa canção com todo o seu coração. Mais e mais dEle, mais dEle. Ah, Jesus, mais de Ti em nossas vidas, Jesus.
Ele apareça, que eu me emocione com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, Servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua. Ele apareça, que eu me emocione com a sua glória e todo o seu amor. infinita humildade, servo de todo. Levante as suas mãos e declare isso, que ele cresça, que eu diminua. Servo de todos os irmãos, que ele crê. E todo o seu amor, infinita humildade. Mais uma vez, cante com todo o seu coração. Cresça, que eu diminua. Apareça, que eu me emocione com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, Jesus, que o Senhor cresça, Pai, e que nós possamos nos diminuir um máximo, Jesus. Pai, que nós possamos nos diminuir, Jesus, e que o Senhor possa aparecer em nossas vidas, Pai, e onde nós formos, Jesus. Onde nós formos, Jesus, que as pessoas possam ver o Senhor em nós, Pai. Jesus, que nós queremos nos diminuir, Pai, até que nós não tenhamos mais o controle de nós mesmos, Pai, porque o Senhor vai nos conduzir, Jesus, porque nós vamos estar cheias do Senhor, Pai, demais do Senhor, Jesus. Pai, que esse possa ser o desejo do nosso coração todos os dias, Pai, nos diminuir, Pai, para que o Senhor venha e cresça, cresça sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Agora é o momento do dízimo, das ofertas. O diácono vai estar passando com os envelopes. Você tem toda a liberdade de trazer a sua oferta aqui à frente. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Já não separa mais a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome
aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Boa noite, irmãos. Deus abençoe a vida dos amados irmãos, amém? Quero convidar você neste momento a estender as suas mãos aqui em direção ao gasofilato. Vamos agradecer ao Senhor cada vida que ofertou, dizimou na casa do Pai, amém? Pai, te louvamos, Deus, nesta noite, bendizemos o teu santo nome. Deus, queremos te agradecer nesta hora, por este momento em que nós também podemos te adorar, não só com os nossos lábios, mas também com aquilo que o Senhor tem nos dado, com as nossas finanças. Pai, eu quero neste momento te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar de uma forma muito especial, Senhor, cada um dos teus filhos que ofertou, dizimou, que semeou na tua casa, mas também a vida daqueles, Pai, que por algum motivo nesta noite não pôde assim fazer, mas que o Senhor possa bendizer o nome dos teus filhos, bendizer a vida dos teus filhos, porque tudo que acontece na nossa vida, nós entendemos que é o nome do Senhor que é engrandecido. Então, quando nós pedimos para o Senhor fazer algo, Deus, que seja para a honra e glória do teu nome nas nossas vidas, porque tudo que o Senhor realiza em nossos corações é o nome do Senhor que é exaltado, porque tudo em nós é para ti, Senhor. Vem do Senhor e volta para o Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite também aos amados irmãos que estão conosco através dessa transmissão. Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Eu quero rapidamente passar aqui um aviso para a amada igreja. Amanhã, nesse próximo sábado, nós entendemos que vai ter um momento de nós praticarmos aqui na igreja aquilo que nós já fazemos no nosso dia a dia, né? Porque a adoração não é um culto de adoração. A adoração, ela é um estilo de vida. E eu creio que cada um de nós aqui escolhemos viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de adoração ao Senhor. E amanhã nós vamos realizar aqui 5 horas de adoração, a partir das 16 horas. E toda a igreja está convidada, está conosco. Convide alguém também que você sabe que talvez esteja afastado da presença do Senhor, ou talvez nunca esteve na casa do Senhor, não conhece o Senhor Jesus. Eis aí uma oportunidade de você convidar, ser um instrumento na vida de alguém e fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, ganhar almas para Cristo. Amém, queridos? Então, está aí dado o recado. Amanhã, a partir das 16 horas, nós vamos ter aí alguns irmãos da igreja de Boa Esperança, vai estar aqui conosco também nessas 5 horas de adoração. Teremos também aqui o irmão evangelista, né? Mateus? Presbítero Mateus Tototti, que já esteve aqui no Congresso de Jovens, vai estar aqui amanhã de novo conosco, ministrando a palavra. Vai ser bênção de Deus, eu sei disso. Não porque essas pessoas vão estar, mas porque Deus ama quando o povo dele se reúne para exaltar o nome dele. Amém, queridos? Neste momento, eu quero convidar aqui as crianças que vão estar indo para o culto, que será realizado na linguagem delas.
e logo em seguida vamos estar partilhando da palavra de Deus. Estenda suas mãos aqui em direção às crianças. Pai, te louvamos, Deus, pela vida dos nossos pequeninos. Quero te agradecer, ó Pai, porque sabemos que os nossos filhos, eles não são a igreja de amanhã. Eles são a igreja de hoje. Eles fazem parte da igreja de hoje. Eles serão sim no futuro ministros do teu evangelho, adoradores que já estão aprendendo a viver uma vida de adoração. Mas Pai, que o Senhor abençoe nessa hora esse culto que será realizado na linguagem deles, para que eles também possam aprender da tua palavra, para que eles possam crescer não só na estatura, mas na graça e no conhecimento também, Senhor. Abençoa as professoras que vão estar ensinando a tua palavra na vida deles. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode ir lá, as crianças. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Achou aí? Dá um glória a Deus aí se você achou. Amém. 1 Coríntios capítulo 1. O Senhor colocou um tema no meu coração, está aqui já no telão, a palavra da cruz. Porque eu estava meditando algo sobre o culto de hoje. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração a gente falar um pouquinho sobre o que vai ser ministrado aqui amanhã também, nessas 5 horas de adoração. E nós entendemos que o propósito de Jesus nessa terra, claro, foi trazer salvação para a humanidade. Mas quais foram os meios que Jesus usou para atrair as pessoas para ouvir aquilo que ele tinha para dizer? Jesus, ele usou algumas ferramentas. Jesus, uma das ferramentas que ele usava era o milagre, maravilhas, coisas sobrenaturais. O impossível acontecia e aquilo atraía as multidões. Mas quando as multidões chegavam, o que Jesus falava? Jesus falava sobre o reino do Pai. E Jesus falava sobre arrependimento. Arrependei-vos. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. A mensagem da cruz, a palavra da cruz, nada mais é do que arrependimento e reino de Deus. E nós vamos ver isso aqui hoje. Nós vamos ver alguns exemplos, né? E 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 18, diz assim para nós: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Veja bem, a palavra ou a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós, quem são esses nós? A igreja de Cristo, que estamos sendo salvos, ou seja, que estamos caminhando para a salvação. Este nós enxergamos como o poder de Deus. Aquilo que é loucura para o homem, para nós entendemos que é o poder de Deus. Nós vemos que a igreja, ela deve anunciar ao mundo que Jesus está voltando. Esse é o papel da igreja. Precisamos compartilhar esse mistério, este fato que está para acontecer. Jesus já disse que voltaria e que Ele está breve à sua volta. E nós como igreja devemos anunciar ao mundo isso. Qual deve ser a pregação da igreja? Jesus vem. Essa é a pregação da igreja. Arrependei-vos porque Ele está vindo. Esse é o momento, é a chave crucial que nós estamos vivendo nos dias de hoje, no nosso tempo, na nossa geração. E o que nós como igreja estamos fazendo? Muitas vezes estamos sentados, sossegados e satisfeitos.
onde outrora deveríamos estar fazendo o quê? Pregando, anunciando o evangelho, as boas novas para aqueles que nós amamos. Mas a mensagem que eu e você devemos proclamar ao mundo, ou ao nosso próximo, ao nosso vizinho, ao nosso colega de trabalho, é a mensagem da cruz. Aquilo que para muitos parece ser loucura, mas através do nosso testemunho de vida, muitos vão ver que não é loucura, mas sim o poder de Deus. Amém, queridos? Nós vemos alguns exemplos na palavra de Deus de homens que aderiram este tema para anunciar para as pessoas a respeito de Cristo. Nós vamos ver aqui em Mateus, abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Mateus 3, 1 e 2. Diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então uma mensagem que João Batista vem trazendo, ele vem pregando. Veja bem, o versículo começa assim: e naqueles dias. Que dias eram esses? Que a Bíblia, não sei aí na sua Bíblia, mas na minha Bíblia fez questão de colocar assim: naqueles, a palavra naqueles, toda ela em letra maiúscula. E naqueles dias. Que dias eram esses? Meu querido, o povo de Israel, ele vinha vivendo um tempo de silêncio de Deus. Um tempo onde Deus se calou. Durante 400 anos Deus não falava mais com o povo não ouvia mais a voz de Deus. E naqueles dias surge João Batista no deserto da Judeia, pregando sobre o reino de Deus, falando: arrependei-vos. Arrependei-vos, por quê? Eu preciso me arrepender. Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está chegando. Então nós vemos João Batista aderindo esta visão sobre o reino de Deus e falando sobre o arrependimento, porque fazia muito tempo que as pessoas não ouviam Deus falar, não ouviam a voz de Deus, e estavam vivendo uma vida totalmente fora da presença de Deus, uma vida religiosa. Nós vamos ver essa realidade depois ao aprofundar aqui da mensagem, mas as pessoas viviam uma vida politicamente correta. O que seria isso? Uma vida que verbalmente falando as pessoas sabiam o que era a verdade, o que era para fazer, o que se deveria fazer, mas na prática não vivia. E isso é muito sério, porque nos dias de hoje é o que tem acontecido muito dentro do povo, no meio do povo de Deus, dentro das igrejas. As pessoas sabem o que precisam fazer, conhecem a palavra de Deus, sabem o que é certo, sabem o que é errado, sabem o que é pecado, sabem qual a consequência daqueles atos, sabe tudo, teoricamente sabe tudo. Lá vem o pastor com essa mensagem de novo, eu já sei disso, sabe, mas muitos não praticam. E aí nós temos que viver falando sobre a mesma coisa, para ver se chega uma hora a pessoa começa a sair da parte da zona da teoria e partir para a prática, e começar a praticar aquilo que sabe, aquilo que aprende, aquilo que ouve sobre as coisas do reino de Deus. E aí vem João Batista no deserto, fora da cidade, e ele começa a pregar o evangelho e falar sobre arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ou o reino de Deus está próximo. E ele começa a ministrar essa palavra, e ele fala que a cruz de Cristo, ele dá a entender que a cruz de Cristo é a porta da entrada para o reino de Deus. Aquela intenção, aquilo que Jesus fez na cruz, subiu no Calvário, foi pendurado no madeiro, foi ali cravados cravos nas mãos, nos pés, uma coroa de espinho, fora os açoites que ele já havia tomado, e ali ele faleceu depois de 12 horas de sofrimento, 6 horas pendurado numa cruz. Mas aquele ato abriu uma porta
para que hoje eu e você pudéssemos entrar no reino de Deus. Só que a porta foi aberta. Agora, para eu passar por essa porta, eu preciso me arrepender. Porque sem arrependimento ninguém entra no reino de Deus. É como se, imagina assim, não sei se você, eu creio que todos aqui já tiveram a oportunidade de estar numa estação de metrô. Você vai descer na escada rolante e de repente você olha assim na estação, você vê lá o trem parado com as portas abertas. Mas para você chegar até ele, você precisa passar por uma catraca. E se você não passar ali o vale transporte, a catraca fica travada, você não vai. Agora, quando você põe o vale transporte, acende a luzinha verde, ela destrava e você passa e entra pelaquela porta. Esse vale transporte, para mim, para você, é o arrependimento para passar pela porta do reino de Deus. A porta já está aberta porque Jesus abriu ela na cruz. Mas não é porque a porta está aberta eu vou viver de qualquer maneira, sem arrependimento. Porque hoje o que as pessoas vivem não é um arrependimento, é um remorso. Sente remorso de muitas coisas, mas não muda de vida. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de vida. Então, se eu me arrependo, eu não pratico mais aquilo, eu não faço mais aquilo. E o arrependimento, ele é o vale transporte que eu preciso para passar pela porta que Jesus abriu naquela cruz. Por isso que a palavra de Deus diz que estreita é a porta que leva para o reino. Porque para passar por essa porta, para adquirir esse vale transporte, eu preciso renunciar à minha carne, me arrepender dos meus pecados. Aí nós vamos ver lá em 2 Crônicas capítulo 7, o que o Senhor diz lá, versículo 13 e 14. Vamos ler? Se você não quiser abrir sua Bíblia, fica tranquilo, mas preste atenção. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, ou seja, está falando sobre uma peste aqui. Versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o perdoarei, e o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. Veja bem, que a palavra de Deus diz que se nós nos humilharmos, orarmos, buscar a face do Senhor, e se afastar dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender da velha vida, se afastar, desistir, mudar, deixar para trás o velho homem e viver uma nova vida em Cristo. A partir do momento que nós fizermos isso, aí sim o Senhor vai ouvir, vai perdoar e vai sarar, não só a mim e a você, mas a nossa terra. Então entenda que tudo na nossa vida com Deus implica-se em arrependimento. E João Batista sabia disso. E João Batista, quando ele vem anunciando um evangelho de arrependimento, falando sobre o arrependimento, é como se ele estivesse anunciando e preparando o caminho para o dono, o autor da cruz. Porque quando João Batista estava pregando, o ato da crucificação de Cristo não tinha acontecido, porque ele antecedeu a Cristo. Mas quando João Batista pregava sobre o arrependimento, ele preparava o caminho, ele estava preparando todas as coisas para que o autor da cruz viesse, que era Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus vai dizer para nós em Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Oh glória! Jesus, ele vem na mesma linha de João Batista. Depois que João Batista foi preso,
Depois que tentaram calar João Batista, você sabe o que aconteceu com João Batista? Depois da consequência dele ser preso, a consequência dele foi a morte. Foi decapitado, entregaram a cabeça dele numa bandeja. Mas o propósito de Deus para a humanidade não parou em João Batista. O próprio Cristo veio pregando, a palavra de Deus vem que ele diz que ele vem pela Galileia, pregando sobre o evangelho do reino de Deus. O que Jesus fazia? Vem, me segue que você vai prosperar. Vem, me segue que você não vai mais mendigar. Jesus estava conscientizando a humanidade para focar a sua mente, o seu futuro, projetar o seu futuro, pensando no reino dos céus, nas coisas do alto. Nós somos tendenciosos a planejar a nossa vida. Isso não é errado. Fazer planejamento para a nossa vida, para o nosso futuro, isso não é errado. O errado é deixar Deus fora disso. Mas muitas pessoas planejam suas vidas somente com essa vida terrena. Mas existe uma vida após a morte, e é por essa vida que nós vivemos. Aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, filme muito bonito. Quem não assistiu, assista. Mas eu creio que grande parte da igreja aqui, os irmãos já assistiram. Chega um momento naquele filme que o apóstolo Paulo está conversando com um oficial romano. E aquele oficial romano tinha uma filha muito doente, aonde ali o evangelista Lucas curou, porque ele também era médico, e ele usou a medicina ali e curou a filha daquele oficial romano. E aquele oficial romano ficou muito grato por tudo que eles fizeram. E conversando com o apóstolo Paulo tenta explicar para ele qual que era o objetivo, porque ele não entendia. Como pode? Você não recebe nada, você não ganha nada financeiramente falando, e você prega, você sofre perseguição, você tá preso, você está a próximos dias de morrer, de ser sentenciado à morte. Nero difamando você, ele disse que foi você que pôs fogo em Roma e nada, e você mesmo sendo caluniado, você não desiste desse propósito. Eu queria entender um pouco melhor. Aí o apóstolo Paulo vira para ele e fala assim: você já velejou alguma vez na sua vida? Aí ele: sim, claro, já velejei. Então, sabe aquela imensidão de mar? Quando você põe a mão na água, você traz aquele punhado de água na sua mão, e aquele punhado de água representa a sua vida aqui nessa terra, que escorre entre os seus dedos. E você luta, faz de tudo pela sua vida, por esse punhado de água que está escorrendo pelos seus dedos. Mas eu luto e vivo por aquela imensidão de água que o meu Deus tem para mim, que é a eternidade. O apóstolo Paulo começou a usar o exemplo do oceano para tentar convencer e conscientizar aquele homem que a vida não termina quando nós fechamos os olhos nessa terra. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem aquela imensidão de mar que representa uma eternidade que não tem fim. Jesus estava ali, Paulo estava dizendo ali para aquele homem, querendo dizer para ele que o Senhor tinha uma eternidade. Ele precisava apenas crer no Senhor Jesus, se arrepender da velha vida e crer no Senhor Jesus. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com o punhadinho de água que tem aqui na nossa mão, que vai escorrendo pelos dedos. E o nosso Deus tem um oceano para mim e para você. O nosso Deus tem uma eternidade. Que eu e você possamos planejar sim o nosso futuro, mas o nosso futuro, Jesus venha fazer parte dele, do nosso presente e do nosso futuro. E a Bíblia diz que Jesus entrava pela Galileia pregando sobre o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está próximo, o tempo está cumprido.
e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus, ele segue a mesma linha de João Batista, pregando a mensagem do arrependimento como forma de entrar na nova vida no reino de Deus. Somente através do arrependimento nós podemos entrar para o reino de Deus. Não confunda, querido, o arrependimento com remorso. A palavra de Deus diz que João Batista pregou sobre o arrependimento. Jesus veio na mesma linha de João Batista, mas depois vêm os apóstolos. E olha o que os apóstolos pregavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 33, diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A mensagem que os apóstolos pregavam também era a mensagem da cruz. O evangelho que falava sobre o reino de Deus, sobre o arrependimento. Eles pregavam que Jesus morreu sim numa cruz, mas que Jesus havia ressuscitado, que ele havia ressurgido dos mortos, que ele havia subido aos céus, mas que ele havia deixado uma promessa, que ele voltaria para buscar aqueles que estavam arrependidos dos seus pecados. Sabe, querido, eu estava estudando um pouquinho hoje sobre a nossa escola bíblica no próximo domingo, e é chocante o que a gente vê quando a gente começa a estudar a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que os inimigos da igreja, veja bem, os inimigos da igreja estão no meio da igreja. Os apóstolos, eles pregavam sobre a ressurreição de Jesus e que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Os apóstolos pregavam a mensagem da cruz, o arrependimento, e por causa disso, suas vidas foram colocadas em risco. E eles não estavam preocupados com a sua vida terrena, porque eles sabiam a quem eles serviam. E sabe quem eram as pessoas que muitas vezes queriam crucificar ou ali martirizar os apóstolos? Aqueles que se diziam servos de Deus, os fariseus, judeus. Eu quero dizer para você, nesta noite, que os inimigos da igreja não podem parar o propósito da igreja nessa terra. O propósito da igreja nessa terra é anunciar o evangelho. Nós estamos aqui para anunciar que Jesus está vindo, Jesus está voltando, e nós precisamos alinhar as nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender. Sabe, querido, porque quando nós falamos de arrependimento, muitas vezes nós temos a tendência de olhar somente o incrédulo que está lá fora, aquele que ainda não aceitou a Cristo. Ei, meu querido, eu e você, nós que caminhamos na presença de Deus, nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Porque quem aqui não peca? Qual de nós não cometemos pecado? Mas sabe o que Deus olha para mim, para você? Ele não olha para ver, você pecou hoje tantas vezes, você pecou mais tantas vezes hoje. Não, Ele não olha para ver a quantidade de pecado que eu e você cometemos, mas o Senhor, Ele conta quantas vezes você entra na presença dEle e se arrepende daquilo que você fez, que você sabe que desagradou ao Senhor, que te distanciou do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que perdoa.
perdoa pecado. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, querido. E que nesta noite nós venhamos sair da condição de religiosos, porque achamos que já estamos na igreja, já estou há tantos anos na presença de Deus, não preciso mais de arrependimento, não preciso mais ouvir sobre arrependimento. Se engana eu e você se pensarmos assim, porque temos que nos arrepender todos os dias. Precisamos voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo. Precisamos entender o propósito de Deus. Jesus, sendo Cristo, sendo Deus, Ele falava sobre o arrependimento, sobre o reino do Pai, mas Ele não desprezava as pessoas. Tem gente achando que pregar sobre arrependimento é desprezar as pessoas, é meter a paulada nas pessoas. Não, Jesus falava sobre arrependimento, Jesus confrontava o pecado, mas em amor. É outra coisa que está faltando na igreja de Cristo hoje: amor pelo próximo. Precisamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo, se preocupar só com nós mesmos e compartilhar a situação do nosso próximo com ele, e olhar para ele, se compadecer dele, chorar com ele se preciso for. Arrependei-vos, porque o reino do Pai, ou o reino de Deus, está próximo. Nós estamos vivendo as vésperas da volta de Jesus. Se nós estamos vivendo as vésperas, querido, você imagina quão longe estava quando os apóstolos pregavam sobre a volta de Cristo. Mas eles pregavam com uma intensidade, eles pregavam de uma maneira que parecia que Jesus ia voltar amanhã, e deram suas vidas por causa disso. A perseguição veio, espalhou. Tantos foram martirizados, só João que ficou esquecido numa ilha, porque Deus ainda tinha um propósito com ele, revelar o Apocalipse para ele. Mas os outros foram martirizados. Aquele que não tinha fé, vamos dizer assim, ou uma fé pequena. Eu fico maravilhado com a história da vida de Tomé, um discípulo que disseram para ele: tem que ver para crer, né, Tomé? E muitas vezes usamos essa frase hoje, né? Tá igual Tomé, tem que ver para crer. Teve que tocar na mão furada para ver que era Cristo. Mas aquele homem, o Senhor soprou ele na Índia, e ele começou a pregar o evangelho dentro da Índia. E as coisas foram tão maravilhosas da parte de Deus naquele lugar, que começou a incomodar ali os maiorais daquela região aonde ele pregava. E sabe o que fizeram com ele? Pegaram ele e colocaram dentro de uma fornalha, bem parecido com Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá do livro de Daniel. Jogaram Tomé dentro da fornalha acesa. Mas os estudiosos dizem que a fornalha queimava, mas não queimava Tomé. Tomé dentro da fornalha, e o fogo não consumia ele. E aí vem um soldado lá de fora e joga uma lança em Tomé, e ele morre com o golpe da lança dentro da fornalha, mas não morreu queimado. Sabe? Porque não abriu mão disso. Pregar o arrependimento. Pedro: põe eu de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Arrependam-se, ainda dá tempo. Paulo, encostando a cabecinha em cima de um toco para ser decapitado. E ele diz para Lucas: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu sei que Deus tem uma eternidade. Não abra mão de uma eternidade com Cristo por causa de situações terrenas. Não abra mão de falar do amor de Cristo,
Não abra mão de mostrar como que eu falo sobre arrependimento para alguém. Quando a pessoa olha para você e vê que você é alguém diferente, você é alguém que se arrependeu de algo, você é alguém que mudou de atitude, você é alguém que viveu uma transformação. Então o seu testemunho de vida vai mostrar arrependimento para essas pessoas, vai mostrar uma nova vida para essas pessoas, vai mostrar que ainda existe solução, ainda existe uma saída. Quantas pessoas estão carentes de amor, carentes de um abraço, carentes de uma palavra, carentes de uma atitude de compaixão? Cadê a igreja? Muitas vezes dormindo espiritualmente, mas que eu e você sejamos como esses apóstolos que pregaram, mesmo com suas vidas em risco, mas eles pregaram o Evangelho, não pararam de pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho do arrependimento. Nós vamos ver o apóstolo Paulo também, ele diz em 1 Coríntios 2:2 assim: porque decidi em nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo era um homem completamente focado na mensagem da cruz. Tudo que Paulo falava apontava para a cruz de Cristo. Mas agora, o que significa a palavra da cruz? O que significa falar sobre a mensagem da cruz? A palavra da cruz é uma mensagem poderosa de salvação, como nós já falamos aqui, que o objetivo de Jesus nessa terra foi trazer salvação. E nós lemos aqui no começo, 1 Coríntios 1:18, falando sobre porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a palavra da cruz, ela fala sobre salvação, mas também a mensagem da cruz, a palavra da cruz é uma mensagem sobre perdão. Precisamos entender que falar sobre a palavra da cruz, nós falamos sobre salvação, mas também nós falamos sobre perdão, porque lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Perdão. A mensagem da cruz tem a ver com perdão. O homem muitas vezes não consegue perdoar, não consegue liberar o perdão. Existe um desejo vingativo no coração que queima em pagar o mal com o mal, em pagar com a mesma moeda. Mas nós que estamos em Cristo, precisamos entender que para alcançarmos o perdão, nós precisamos também liberar o perdão. Isso é muito sério. A igreja, ela quer receber o perdão. Pai, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa por tudo aquilo que eu fiz, me perdoa, Senhor, pelo tropeço que eu dei, me perdoa, Senhor, porque naquele momento eu pisei na bola, eu fiz o que não deveria, eu falei o que não deveria, Senhor, eu desejei o que não deveria, eu pensei no que não deveria, Senhor, me perdoa. Muitas vezes começa a falar assim, pedindo, buscando perdão, mas não consegue perdoar aquele que talvez praticou algo contra a vida dele. Você acha que nós vamos encontrar perdão assim, queridos? Jesus na cruz, uma das últimas frases de Jesus, não a última, mas uma das últimas. Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para o céu e falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Depois de tanta maldade que fizeram com Cristo, Jesus olha para aqueles homens, e Jesus olha com um olhar de compaixão e fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Depois nós vamos ver um diácono chamado Estevão sendo apedrejado até a morte, e Paulo assistindo, e quando ele está ali sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele fala a mesma coisa: Senhor, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que fazem. Um diácono que pregou uma mensagem,
Uma mensagem. Deu uma aula de Bíblia. Veio lá do Gênesis e veio pregando, falando, até chegar aos dias atuais. E descendo a lenha no povo, porque o povo estava no comodismo, na religiosidade. E ele falando sobre arrependimento. Para entrar no reino dos céus, precisa se arrepender dos seus pecados. Precisamos sair da zona de conforto. Precisamos despertar e viver o evangelho. Aí quando ele começa a pregar, aquilo começa a incomodar as pessoas que estavam vivendo uma vida de pecado, uma vida religiosa, aparentemente tudo correto, mas na prática era tudo errado. Não praticavam o que sabiam, o que conheciam. E apedrejaram. E o que ele fez? Amaldiçoou as pessoas que estavam apedrejando ele? Não. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Precisamos aprender com esses homens. Quantas vezes na sua vida você já não levou umas pedradas, né? Nessa sua caminhada com Cristo. Quantas pedradas você já não levou? Quantas calúnias já não fizeram contra você, difamações? E aí? Vai parar? Vai desistir de uma eternidade com Cristo por causa de uma calúnia? Hoje é noite de entender que para viver o evangelho da cruz, eu e você precisamos entender que cruz tem a ver com perdão. Estejamos prontos para perdoar, porque somente assim nós vamos alcançar o perdão do nosso Deus sobre as nossas vidas, porque carecemos também de sermos perdoados. Mas a palavra da cruz também é uma mensagem de paz e reconciliação. Isso está lá em Colossenses capítulo 1. Abre a sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 1. Quero ler com você. Colossenses capítulo 1. Já estou terminando aqui. Colossenses capítulo 1, no versículo 20. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Estamos falando sobre paz e reconciliação. Aí no versículo 20 diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Veja bem, querido, a mensagem da cruz fala sobre salvação, perdão, paz e reconciliação. O evangelho, ele nunca exclui ninguém. O evangelho de Cristo, ele sempre atrai as pessoas, aproxima as pessoas de Cristo. Esse é o propósito do evangelho, é incluir, não excluir. Somos tendenciosos a selecionar as pessoas que nós queremos ter comunhão. Querido, nada contra ter mais afinidade com um do que com o outro. Isso é natural, é normal. Jesus, do meio de um povo, escolheu 12 para andar com ele. Dos 12, Jesus escolheu 3 para estar com ele em todos os momentos: Pedro, Tiago e João. Mas dos 3, só João reclinou a cabeça no ombro de Cristo. Então entenda que essa questão de estar mais próximo de um e do outro, isso não é problema nenhum. Mas nós não podemos ter restrições. Nós temos que estar aberto, ter comunhão. Somos um corpo, somos uma família, e precisamos viver isso, praticar isso. Não só dizer, cantar aqui no louvor, eu sou um com você no amor do nosso Pai. Não, nós temos que viver isso. Porque se é para viver excluindo as pessoas, quem você acha que vai entrar aqui, fazer parte do corpo de Cristo? Ninguém. Porque ele já é excluído lá fora. Ele já está isolado lá fora, muitas vezes trancado dentro de um quarto.
E aí, com muita luta, com muito esforço, consegue sair daquela prisão espiritual e vem para a casa do Senhor adorar ao Senhor, vem para a presença do Senhor, e muitas vezes no meio do povo de Deus não se sente incluído no corpo. Entenda que o evangelho da cruz traz salvação, e não é para alguns, é para todos, para quem quiser. Evangelho de João, o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é para todos, salvação é para todos, o perdão é para todos, a paz e a reconciliação é para todos. Que nós sejamos a igreja de Cristo nesta noite, que nós sejamos verdadeiramente a igreja de Cristo nos dias de hoje, em dias de pandemia, em dias de dificuldade, em dias em que nós temos que nos isolarmos, temos que tomar cuidado sim, porque estamos vivendo dias de pandemia, temos que ter cautela, temos que seguir o protocolo que está sendo aí orientado, que está sendo passado para todos nós, mas nós precisamos entender que a pandemia não pode impedir nós de sermos a igreja de Cristo nessa terra. Veja bem o que o Senhor fala lá em 2 Crônicas capítulo 7. Ainda que eu mande uma peste no meio do povo, mas porém, todavia, portanto, se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei as suas vidas e sararei a sua terra. Entenda que ainda que venha a peste, ainda que venha situações mais difíceis, nós continuamos sendo a igreja de Cristo, que prega a salvação, que fala de perdão, igreja que fala de paz, de reconciliação. Essa é a mensagem da cruz. E para nós encerrarmos aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Versículo 18 e 19 de Filipenses fala sobre os inimigos da mensagem da cruz, porque a palavra da cruz, ela tem seus inimigos. E o versículo 18 diz assim, vou ler na versão linguagem de hoje, para você entender melhor aí, o que diz o versículo 18. Diz assim: já disse isto muitas vezes e agora repito, chorando. Apóstolo Paulo dizendo isso e repetindo, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Veja bem, vou repetir o versículo 18. Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, o seu jeito de viver, se tornam inimigos da mensagem da cruz. Que jeito é esse de viver? Querido, o que a gente mais vê é escândalo hoje no meio do povo de Deus. O que a gente mais vê hoje é o mundo no meio do povo de Deus. Estou falando aqui de vestimenta, não é nada disso não, é de estilo de vida. Pessoas que se dizem ser de Cristo, mas andam nas esquinas enchendo a cara e acham que não tem nada a ver. Pessoas que dizem que são de Cristo, mas vivem uma vida de fornicação, adultério. Sexo antes do casamento é pecado, e no casamento com outra pessoa é adultério, é pecado do mesmo jeito. Mas o que a gente mais vê no meio do povo de Deus é isso.
Pessoas que chegam se aproximando aí aos 50 anos de casamento, ou 25 anos de casamento. Enjoei de você, vou escolher outra pessoa. É o que nós estamos vivendo. Pastores pastoreando igreja no 3º, 4º casamento. Vai pregar para casais, vai aconselhar casais. Que evangelho nós estamos vivendo hoje? Sabe, o apóstolo Paulo, ele escreve isso chorando. Olha o que ele diz: já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Pessoas que vivem assim, uma vida desregrada, e achando que vai para o céu. Meu querido, você acho que nunca leu esse texto, Filipenses 3:18. Pessoas que vivem uma vida de qualquer jeito, que não tem temor a Deus, que acha que tudo está legal. Não, tudo pode nada. Nós estamos no tempo da graça, não é mais o tempo da lei, é pior. Porque uma pessoa para ser condenada no tempo da lei, ela tinha que ser pega em flagrante. Uma pessoa para ser condenada, apedrejada até a morte, porque foi pega em adultério, no tempo da lei tinha que ser pega em flagrante. Hoje, se eu olhar para uma mulher que não é a minha esposa e desejar aquela mulher, eu já pequei. Eu não preciso me deitar com aquela mulher. Entende a diferença? É o tempo da graça. E as pessoas estão achando que o tempo da graça é light. Meu irmão, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Precisamos nos arrepender todos os dias. Pessoas que estão brincando de ser crente. Isso nos dias de Paulo já era uma situação que entristecia ao ponto dele chorar. Imagine nos dias de hoje. Mas aí no versículo 19, Paulo ele diz que os inimigos da cruz de Cristo estão no meio da igreja. Olha o que ele fala no versículo 19: eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo, ou seja, as vontades carnais. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Em outras palavras, o destino desse povo é a perdição. O Deus deles é o ventre, ou seja, só pensam em si, nos desejos carnais, na vontade carnal, e não pensam na vontade de Deus para a sua vida. A glória deles está na infâmia. O que seria ser infame? Infâmia é aquele que gera escândalo, é aquele que desonra. Infâmia tem a ver com desonra, com escândalo. Sabe aquela pessoa que dá um mau testemunho? Esse é um infame. Pessoa que diz que é cristã, mas fala um monte de palavrão. Uma pessoa que diz que é cristã, mas as suas atitudes não condiz com o que ela diz ser. Uma pessoa infame é aquela pessoa que fala tudo certo, mas pratica tudo errado. Não vive o que fala. Se tratando de altar, não vive o que prega. Mas isso não condiz só para cima do altar, é para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Eu e você, nós temos que refletir a luz de Cristo na vida das pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo, mas também diz que nós somos a luz do mundo. Nesse sentido, dá a entender que nós refletimos a luz de Cristo. Nós não temos luz própria, porque Ele é a luz, a glória é dele, tudo é para Ele. Mas nós refletimos a luz de Cristo através de nós. Você sabia uma coisa que eu aprendi esses dias, e eu fiquei maravilhado com isso, porque eu não sabia disso. Você sabia que as estrelas, elas não têm luz própria?
Nós olhamos para o céu, vemos aquele monte de estrela brilhando, mas ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Eu ia falar da lua, não é da lua, é do sol. As estrelas refletem a luz do sol. Como eu e você, nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Cristo através da nossa vida. Como? Dando um bom testemunho, praticando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, trazendo amor para aqueles que estão sentindo falta de amor, mostrando para eles que existe um Deus que ama, que existe um Deus que salva, que existe um Deus que perdoa, que existe um Deus que traz paz, que existe um Deus que reconcilia, existe um Deus que renova a aliança, existe um Deus que renova o pacto, e isso é eterno, porque através de Cristo, e tudo que Jesus fez naquela cruz, passando por Cristo, se torna eterno. Entenda que o Senhor quer que eu e você sejamos os João Batista dos dias de hoje, os discípulos dos dias de hoje, sejamos os Paulos dos dias de hoje, sejamos a igreja de Cristo na terra nos dias de hoje, verdadeiramente, que nós não sejamos meros frequentadores de igreja, não, que nós sejamos a igreja relevante, a igreja que prega contra o pecado, a igreja que ama o pecador, mas abomina o pecado, não entra na roda dos escarnecedores, mas se Deus permitir entrar lá, que nós façamos como Cristo. Jesus entrava na casa dos incrédulos, Jesus entrava nas festas, mas Jesus entrava não para ser mais um, mas ele entrava para ser luz naquele lugar. Ele nunca deixou de ser Cristo, porque estava num ambiente diferente. Que nós sejamos crente em Cristo e não crente camaleão. Se eu estou na igreja eu sou crente, se eu estou na rodinha dos amigos eu sou um incrédulo. Não, camaleão ele muda de cor conforme o ambiente. Nós somos de Cristo, aqui na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, ao andar na rua, ao entrar no mercado, ao entrar na farmácia, aonde eu for, eu sou de Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Coloque-se de pé nesta hora. Quero chamar o louvor aqui. Eu quero orar junto com você. Que nós nessa noite venhamos nos arrepender. Que nós nessa noite, você que está aí na sua casa também, você possa refletir sobre isso. Você reflita sobre a mensagem da cruz, sobre o amor de Cristo. Que nós venhamos nos arrepender hoje e continuar batalhando. Amanhã, sábado, se levantará as dificuldades do dia de amanhã, mas que eu e você possamos entender que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nada vai nos parar. Sejamos verdadeiros adoradores. Sabe, a Bíblia ela é muito clara sobre adoração. Nós não precisamos de música para adorar o Senhor. Nós não precisamos de um ajuntamento para adorar o Senhor. Você, mulher, na sua casa, na beira da pia, você é uma adoradora. Você, homem, no seu trabalho, você é um adorador. Davi adorava o Senhor no meio do mato, no pasto, cuidando das ovelhas. Lá ele era um adorador. Jovem, nós somos adoradores não só quando estamos na igreja. Em todos os momentos nós somos adoradores. O que eu preciso para ser um adorador? Preciso de um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração disposto a se esvaziar de si e ser cheio da presença de Deus. O Senhor está cansado.
de adoração somente de lábios. Bem profetizou Isaías: vocês me adoram com lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus diz isso para os fariseus, porque eram pessoas religiosas, conheciam a verdade, mas viviam uma mentira. Que nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura. Se o Pai está procurando em Cana Verde, Ele não vai procurar mais, porque Ele já achou verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Está doendo. Ai, a minha vontade pessoal não era estar aqui, mas eu estou porque eu te amo, eu estou porque eu sou verdadeiro e eu sei a quem eu sirvo. A minha vontade era talvez de estar na minha casa, estar em outro lugar, mas eu estou aqui, nós estamos aqui reunidos. Sabe por quê? Porque Deus marcou esse encontro comigo e com você. Ele tem saudade de ouvir a minha, a sua voz. Oh, aleluia. Oh, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes temos sido falhos contigo. Nos perdoa, Senhor, porque em alguns momentos temos agido como religiosos. Nos perdoa, Pai, se em algum momento nós agimos, ó Pai querido, querendo olhar o problema do outro para justificar o nosso. Não, Senhor, Deus, nesta noite nós nos arrependemos, Deus, dos nossos pecados. Pai, nos perdoa nesta noite, Deus, em nome de Jesus. Mas nós, Pai, queremos estar aqui, não simplesmente como frequentadores de igreja, mas nós, ó Pai, estamos dispostos a ser a Tua igreja nessa terra, a ser a luz desse mundo, a ser o sal dessa terra, em nome de Jesus, ó Deus. Ajuda cada um dos Teus filhos aqui nesta noite. Deus, o Senhor conhece a realidade de cada um aqui. O Senhor sabe da necessidade de cada um dos Teus filhos. Mas, Pai, nos momentos de mais fragilidade da nossa vida, que nós possamos olhar para a cruz, venhamos olhar para aquilo que o Senhor fez, venhamos olhar para o Teu amor, o amor que nos constrange, que nós venhamos olhar, ó Pai querido, que aquele ato do Senhor na cruz abriu a porta. Hoje nós temos acesso ao reino dos céus, mas para entrar nós precisamos nos arrepender. E nesta noite, Pai, nós nos arrependemos. Senhor, ó Pai, me perdoa se em algum momento eu fui falho e deixei de fazer a Tua vontade para fazer a minha. Deus, nessa noite eu te peço perdão, mas que o Senhor possa encher a casa com a Tua presença, que o Senhor possa nesta noite encontrar os corações arrependidos aqui neste lugar, e visitar, e renovar, e transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Enche-nos, ó Deus. Senhor, nós sabemos que os últimos dias seriam dias difíceis, mas nós também sabemos, ó Pai, que nesses dias a Tua glória também seria sobrenatural sobre as nossas vidas. Enche-nos com a Tua presença, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que nós venhamos experimentar da Tua glória na nossa vida, Senhor, na nossa casa, no nosso caminhar, em nome de Jesus, ó Deus. Oh, aleluia. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Deus. Enquanto o louvor estiver adorando ao Senhor, que você aí no seu lugar, você aí na sua casa, você possa ter um particular com o Senhor nesta hora. Que você realmente venha se arrepender de algo talvez que você deveria fazer e não fez. Que você venha se arrepender de algum pecado, talvez, não sei, eu não conheço a sua vida.
Mas nessa noite, abra o teu coração e se arrependa, porque Deus tem grandes coisas a realizar na sua vida, e através de você, Deus quer te encher, Deus quer te renovar, Deus quer te transformar, Deus quer fazer de você boca dele nessa terra. Não pare aquilo que Deus te chamou para fazer, mas seja cheio nesta noite, porque Deus tem algo novo para mim e para você nesta hora. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, as nossas vidas estão nas suas mãos, Pai. Nós cremos no amanhã do Senhor para nós, porque sabemos que o Senhor vive e o Senhor reina. Tu és bem-vindo no nosso meio, Pai, na nossa vida, Senhor. Faz morada, Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda a lutar contra a nossa carne, contra nós mesmos, para que nós possamos alimentar o nosso espírito e não a nossa carne. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos ser crentes verdadeiros na Tua presença, crentes no Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, que bênção. Eu não posso encerrar aqui sem antes fazer um convite. Se você quer hoje entregar a sua vida literalmente ao controle de Deus, eu quero hoje
entregar a minha vida ao Senhor Jesus, e que a partir de hoje Ele esteja no controle da minha vida. Levante a sua mão, se assim você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, filho. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Amém. Vou orar aqui, encerrando esse culto. Depois eu quero orar com você, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento tão precioso que nós tivemos aqui. Obrigado, Senhor, por essa vida que decidiu hoje se arrepender e voltar ao início de tudo. Que o Senhor o ajude. Ajude os meus irmãos que também estão ali, Senhor, cultuando ao Senhor através dessa transmissão. Aqueles que ainda vão assistir essa transmissão, que o Senhor os abençoe de uma forma sobrenatural. Pai, eu quero neste momento ainda clamar a Ti junto com essa igreja amada, por essas vidas que têm sido linha de frente contra esse vírus terrível, Pai. Eu quero aqui orar por todos os profissionais da saúde que têm dedicado as suas vidas, ó Pai, Deus, a estarem trabalhando, até mesmo aqueles que estão ali cuidando da limpeza, ó Pai querido, daquele centro cirúrgico, daqueles ambientes locais, ó Pai querido, que está fechado porque tem pessoas ali infectadas. Mas Deus, que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor abençoe essas vidas, que o Senhor cuide do emocional, que o Senhor cuide da mente, Senhor, que o Senhor blinde os pensamentos, que o Senhor cuide do espiritual dessas pessoas, em nome de Jesus. Porque, Deus, muitos, como nós já vimos aqui, pessoas do nosso meio compartilhando, que muitas vezes é difícil enxergar e ver ali todos os dias, pessoas vindo ao óbito por causa desse Covid. Deus, mas nesta noite, que o Senhor possa cuidar do emocional dessas pessoas, em nome de Jesus, e que o Senhor, ó Pai querido, lance por terra, Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja possa fazer o seu papel, pregando a Tua palavra, o Teu evangelho, para que, Deus, a nossa nação venha se arrepender, porque o segredo para o Senhor aniquilar, ó Pai querido, esse vírus, é o povo se arrependendo, ó Pai, de seus pecados. Em nome de Jesus, nesta noite, Deus, que possa, Deus, haver arrependimento na vida dessas pessoas, Pai, para que o Senhor possa sarar a nossa terra, em nome de Jesus. Nós nos humilhamos na Tua presença, Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor tem a solução, tem a cura para essa enfermidade. Nós clamamos por nossos irmãos em Cristo, Deus, por familiares de alguns, ou por essas vidas, ó Pai, que estão no leito de um hospital, enfrentando essa enfermidade. Deus, nesta hora, em nome de Jesus, vem com a Tua cura e visita cada hospital, cada leito, Senhor, vidas que estão, ó Pai, hospitalizadas por causa de outros tipos de enfermidade. Deus, não importa qual seja a enfermidade, o Senhor é a cura. Nós cremos nisso, que o Senhor pode curar, o Senhor pode salvar, o Senhor pode restaurar, Deus, a saúde dessas pessoas. E nós Te pedimos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, faz o Teu milagre, Senhor, faz a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Deus, e Te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, ó Pai. E eu sei, Deus, Pai, que nós vamos, ó Deus, celebrar a vitória que o Senhor nos dará em cima dessa enfermidade, em nome de Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. E que o grande amor do nosso Deus,
a graça maravilhosa do teu Filho amado Jesus, e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja em cada coração, não só hoje, mas até a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e fica na paz.